Muito bem, hoje você ligado aqui, está assistindo um programa mais do que especial. Vou falar de política com quem vive, com quem realiza e quem conta política há muito tempo na região. Tenho o prazer de ser recebido aqui na residência da Dona Sandra e do deputado José Bonifácio Mourão. Mourão, antes de tudo, muito boa noite. É um prazer ser recebido aqui para falar desse momento em que o valadarense, o brasileiro, quer ouvir essas referências políticas sobre o momento que o Brasil vive. Muito obrigado por estar me recebendo e vamos falar um pouco do que está acontecendo, né? Prazer, Júlio, receber na minha residência aqui em Governador Valadares, e é uma oportunidade que a gente tem para falar à vontade, igual nós vamos falar. Então vamos começar então, Moura, para a gente aproveitar esse tempo precioso. Nós ouvimos todo mundo. A gente ouve o povo na rua, a gente ouve a classe política, a gente ouve trabalhadores, a gente ouve as pessoas que não estão nem aí para a política. E vamos começar no cenário nacional e aí a gente vai chegar no cenário municipal. Sua proximidade com a Antônia Anastasia, com a Aécio Neves, deve te privilegiar com informações. Quando as pessoas falam, Mourão, que esse remédio que a Dilma está aplicando com o Levi, né? Não sei se o senhor conhece pessoalmente, seria o mesmo remédio que o Aécio aplicaria no Brasil? Eles estão falando a verdade? Não. O Joaquim Levi, o ministro da Fazenda, ele veio mostrar que a Dilma mentiu para o povo brasileiro. Por que isso? Porque a Dilma falou que a inflação não ia aumentar no governo dela, que não ia haver desemprego, que não tinha corrupção nenhuma, que ela era vigilante de tudo. E ela está fazendo o contrário do que ela prometeu para o povo brasileiro. Tanto que o Manteiga, que era o ministro da Fazenda dela, foi um dos primeiros a ser dispensados. Por quê? Porque estava dando errada a política. Então por que ela não dispensou o Manteiga antes das eleições? Exatamente para ganhar as eleições. Ela mentiu ao povo brasileiro, ela fez promessas inúmeras e depois que ela se elegeu, tomou posse, ela passou a fazer o contrário do que ela prometeu ao povo brasileiro. Por isso, Júlio, o resultado é: o povo não aceita promessa falsa. Às vezes, muita gente que não está bem informada vota acreditando nas promessas. Depois que a mentira é revelada como está sendo, o povo revolta e dá panelaço, como a gente está vendo pelo país todo, protesto, pesquisa mostrando que 90% da população brasileira hoje é contra a presidente Dilma e assim por diante. Por quê? Porque este mesmo povo, quando perguntado, 60% fala que ela é uma presidente falsa. Por quê? Porque mentiu. E o povo não aceita isso. E tocar nesse ponto, né? Acabou que a eleição foi polarizada entre PT e PSDB, e o senhor é uma das grandes referências do PSDB no Brasil e principalmente em Minas Gerais. Quando vem, Mourão, essa história que o PT faz uma política como um caminhoneiro e o PSDB faz uma política como uma bailarina, isso é uma informação que coincide com o que o PSDB pensa como política, ou isso é uma informação que mostra dois tipos de política com fins diferentes? Dois tipos de políticas com fins diferentes. Por quê? Sem desrespeitar a classe dos caminhoneiros e o Mourão, que são grandes trabalhadores, nós estamos falando do jeito de se tocar, o jeito de... Mas eu só fiz uma referência. Você ver. Uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é a pessoa fazer. Então, nós podemos começar pelo governador Valadares. Nós não fizemos muitas promessas para o povo do governador Valadares. E graças a Deus nós fizemos muitas obras. As obras, não sei enumerar aqui, as obras estão aí presentes, falando em nosso nome. Já o PT anunciou para ganhar as eleições de 2008 com Elisa Costa que ia bordar e pintar, que ia fazer uma cidade muito melhor que aquela que nós estávamos trabalhando por ela, e não fez. Não fez. Hoje, qual é a grande obra que se pode falar que o PT fez para o governador Valadares? O PT, a administração, não fez. Não tem obra de expressão da atual administração em governador Valadares. A mesma coisa em nível nacional. Quando o PT fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai moralizar a administração, o resultado é esse que a gente vê. Corrupção por todo lado, o Petrolão, o Lava Jato apurando, muitos petistas presos, que a gente está vendo, não tem compromisso com a ética, não tem compromisso com a verdade. E, no resumo, tinha um plano de poder e não um plano de governo, que é completamente diferente. Agora vamos vir para o município de Governador Valadares, que o senhor conhece também, já foi prefeito. Antes de entrar nos tópicos pontuais que são importantes para a cidade, Mourão, uma pergunta que eu sempre quero fazer a políticos que têm história política, já representaram o povo em vários setores como o senhor. Como é que o político faz, Mourão,
para não se sensibilizar a todo momento com o drama do povo, principalmente o povo mais carente de Governador Valadares? Como um prefeito, o senhor que já esteve lá na cadeira por 2 vezes, como o senhor faz, porque o senhor tem que gerir, mas tem que estar atento a isso, para não se sensibilizar com a situação da saúde, para não se preocupar só com 1 ou 2 pessoas, se preocupar com o micro? O que um gestor tem que ter para ele poder conseguir gerir bem uma cidade e cuidar do macro? A primeira coisa, carinho com a cidade, amor à cidade e uma sensibilidade muito grande para com as pessoas que mais necessitam. Então, a administração precisa estar voltada principalmente para a periferia e para os distritos. Claro que o centro merece toda a atenção, mas olhar as pessoas que mais precisam. E quem olha as pessoas que mais precisam, se preocupa com calçamento de ruas nos bairros de modo geral, se preocupa com postos de saúde, que tem que ter remédios para aquelas pessoas que precisam, que tem que ter dignidade no atendimento médico, principalmente para as crianças e para as pessoas mais velhas, com as escolas de boa qualidade, construções, reformas, professorado em condições, e tem que ter hospitais de qualidade também. Então veja você, no caso aí, por exemplo, do Hospital Regional de Governador Valadares, que eu como deputado lutei tanto e acabamos conseguindo com a governadora Anastasia, e agora o PT paralisou as obras do Hospital Regional. Tem 80% pronto dessas obras. Por que não termina? Os argumentos que eles usaram são válidos para paralisação? Não são. O governador Pimentel do PT falou que paralisou as obras porque a Assembleia não votou o orçamento. Ora, vamos restabelecer a verdade. A Assembleia queria votar o orçamento o ano passado, em dezembro. O orçamento tem que ser votado um ano para vigorar no ano seguinte. Mas o Pimentel não aceitou. Ele mandou os deputados dele obstruir, impedir a votação. Impediu e não conseguimos votar. Muito bem, este ano paralisou as obras de hospitais de 12 cidades polos de Minas Gerais. E falou que a Assembleia não tinha votado o orçamento. Mas não votou porque não deixou. Aí nós votamos. Tem 60 dias nós votamos e ele não reiniciou as obras. E eu estou de cima, agora está prometendo reiniciar as obras do Hospital Regional nosso em junho agora. Eu estou de olho aberto. Porque se não votar, eu vou cobrar dia e noite. E a promessa terminou esse ano e eu vou cobrar de novo. Porque obra parada é depredação na certa. Nós não podemos deixar. Perde o que já foi feito. Não é, ainda mais o nosso, que é na beira da Ribaía. Não pode acontecer isso. Olha, Mourão, e ter esse carinho com o povo às vezes não é só pensar no micro, a pessoa tem que ser bem atendida, é buscar desenvolvimento, e desenvolvimento é uma palavra que eu ouço há muito tempo em Governador Valadares, inclusive nos seus mandatos. Mas vamos falar sério então. Para mim, e vou usar o meu exemplo, eu presto serviço, por exemplo, para grandes astros do show business nacional. Eu recebo algumas reclamações sobre a logística para se chegar em Valadares, seja por terra ou seja pelo ar. Então vou começar por terra. A história da BR-381. Eu vi o senhor num discurso falar que o senhor teve a coragem, e não foi falta de respeito, a coragem de virar na frente do presidente do DENIT e falar: o senhor está faltando com a verdade. Onde ele faltou com a verdade na história da BR-381, Mourão? Aqui no Teatro Atiaia. Recentemente, há poucos meses atrás, ele foi convidado pela prefeita para vir aqui ao Teatro Atiaia para anunciar que a 381 seria duplicada de Belo Horizonte ao Governador Valadares. Isso é mentira. Mentira. Simplesmente pura mentira. É mentira. Por que é mentira? Porque o projeto é de duplicação de Belo Horizonte a Belo Oriente, onde é que está a Senibra. De Belo Oriente ao Governador Valadares, no projeto são melhorias. Melhorias significa o quê? Pintar o asfalto, ali passando no Periquito, INAC, aumentar um pouquinho a pista e só. Então vem 4 pistas de Belo Horizonte até Belo Oriente, estreitam por 2 pistas de Belo Oriente ao Governador Valadares, tratando o Governador Valadares como se fosse uma roça, e nós não podemos admitir isso. E foi isso que eu falei com o diretor do DENIT lá aqui no Teatro Atiaia. Eles não queriam me dar a palavra. Eles queriam dar a palavra só para os deputados do PT e a prefeita. Eu pedi a palavra e peitei para poder falar. A plateia que estava lá foi levada pelo PT, me vaiou. E eu achei lastimável que eles tinham que me aplaudir, porque eu estava defendendo o interesse do Governador Valadares, na frente do diretor do DENIT, peitando o diretor, para que eles modificassem o projeto, para a duplicação viesse até Valadares, porque a duplicação até Valadares é a prioridade número 1 nossa. Por quê? Porque ela abre as portas para nós trazermos indústrias, investirmos no desenvolvimento real de Valadares, gerar emprego e assim por diante, mas não vem, o projeto é claro,
só vem até a Seniba. Se nós não brigarmos dia e noite de mãos dadas, não virá até Valadares. E o senhor gostaria de não ter razão nesse ponto, né? O senhor claro que eu gostaria. Porque parece que ele alegou que é fácil fazer lá. Com 2, 3 canetadas, ele vai lá e é fácil assim, mano? Ele usou a expressão que era uma fichinha para o DENIT, que era só fazer um aditivo, e é mentira. Por que é mentira? Porque a duplicação da Seniba até Valadares vai importar num valor aproximado de 500 milhões de reais. Isso não é fichinha para ninguém. Então, mas tinha que colocar no projeto desde o início. Um projeto desse vai levar 2, 3 anos para fazer. E a obra já está em andamento. Na verdade, em ritmo de tartaruga, mas está em andamento. E de lá até aqui, previstas melhorias. Então vamos para a segunda história que eu conversei com o senhor. Nosso aeroporto de Governador Valadares. O senhor já foi prefeito de Governador Valadares por 2 vezes. E o que falta, Mourão? O senhor já esteve lá, hoje nós já passaram outras administrações. O que falta para que o nosso terminal, para que o nosso aeroporto se torne um aeroporto capaz de receber aeronaves de maior porte, que tenha o seu voo controlado por equipamentos? O que falta? 2 coisas essenciais. Primeiro, pouso por instrumento. Precisa dos equipamentos básicos e não tem. Segundo, o terminal. Quando eu terminei o meu mandato em 2008, nós deixamos um projeto feito pelo Dr. Adolfo Campos, no valor de 1.800.000, não tivemos tempo de terminar. Você lembra que nós reforçamos a pista era de 1.400 metros, nós passamos para 1.750, nós derrubamos aquela serra, aquele morro lá da Julinha Ferreira Matos, tiramos milhares de caminhões de terra ali, fizemos o pátio de manobra de aviões, o estacionamento fora do aeroporto, conseguimos com o governador Aécio Neves, era governador à época, 22 milhões para investir ali. Hoje, o aeroporto, a pista, é muito melhor que a de Ipatinga, mas o terminal é muito ruim. E não tem posto para o instrumento. Então, faltam essas coisas. Feitas essas coisas, nós temos dialogado com o pessoal da Azul e nós estamos querendo trazer outras empresas para Valadares também, para concorrer. Porque o monopólio é a pior coisa que pode existir em qualquer situação. E nós temos monopólio aqui. Temos a Azul cobrando absurdo pelo preço de passagem. Ao mesmo tempo, a 381 está sendo em ritmo de tartaruga duplicada. Então a pessoa fica sem opção. Vai pegar avião, paga uma fortuna. É ou não é? Vai passar pela 381, leva 9 horas aqui a Belo Horizonte, correndo risco de vida cada vez maior. E eu sei que muita gente, a maioria do povo, não pode viajar de avião, mas o avião é importante para nós, porque ele é que traz o industrial, ele é que traz o empresário para poder investir em nossa cidade. Nós temos que lutar por isso. Pois é, mano, e voltando para a realidade do Governador Valadares, a cidade que cresceu olhos vistos, cresceu para os lados, às vezes cresceu ordenadamente, às vezes não tão ordenadamente assim. E uma característica que eles sempre elogiaram nos seus 2 governos para prefeito, isso eu não estou falando aqui de partidarismo, estou falando de realidade, como o senhor disse, era que a cidade era mantida extremamente limpa. O senhor não podia deixar essa fórmula para que a cidade continuasse como legado lá, registrado num projeto, que hoje a gente não tem visto essa realidade, mano. Veja você, no nosso primeiro mandato, nós pegamos a cidade suja demais em 97. Ainda teve aquela enchente, que sujou a cidade muito mais. Aí nós fizemos um projeto de limpeza da cidade, despertando a autoestima do povo. Nós fizemos aquele projeto de praças, as jardinadas, quando fizemos a Praça dos Pioneiros, a Praça do Shopping e a Praça Júlio Soares, no bairro de Lourdes, e tantas outras praças. Aquilo contribuiu para sacudir a autoestima do povo Valadares, para o povo ter mais orgulho da cidade e a limpeza da cidade. Limpeza de cidade representa 50% da administração. É o que eu falei no início, Júlio, é preciso ter carinho com a cidade. E quem tem carinho com a cidade, a primeira coisa é limpar a cidade, igual limpar a casa da gente. Chegar e encontrar a cidade. Valadares, Júlio, é uma cidade bonita. Eu conheço. A cidade pode, Minas Gerais, todas. Por que eu conheço? Porque quando eu era prefeito, havia reunião dos prefeitos da cidade maior, além de 100 mil, acima de 100 mil habitantes. Nós reunimos. Não tem nenhuma cidade de beleza natural igual a Valadares. Ruas planas, bem traçadas, arborizadas, contrasta Ibituruna com Rio Doce. Não tem. É preciso de cuidado. E está faltando esse cuidado. Realmente está faltando esse cuidado. Olha, vou discutir saúde com o senhor no segundo bloco. Você já tocou na questão do hospital regional. E o outro assunto que está em voga, e eu já notei uma honestidade extrema analisar, eu estou aqui na Casa do Mourão, acabei de acompanhar ele gravar um outro programa com meu amigo pastor Evandro. Quando se fala em federalização do hospital municipal, o senhor foi extremamente a favor. Apesar de ser um projeto do atual governo, isso mostra que a visão é essa, né, Mourão? Se for bom para a cidade, só está dentro. Não tem esse negócio de A, B, C, D ou E, não, né?
Acho que é bom para todos, porque o hospital, eu sei que tem uma despesa de milhões por mês para a prefeitura. E a prefeitura não dá conta. O hospital serve a região toda, é um problema sério. O governo federal, querendo assumir através da Universidade Federal, tem a vantagem do hospital se transformar em um hospital escola, de nós termos lá assistência médica dos nossos médicos e mais dos alunos da escola de medicina, então assistência médica muito mais completa. E nós teremos duas coisas: o futuro hospital regional, servindo a região toda, e o hospital municipal, servindo somente a cidade, federalizado. Então tem tudo para um serviço muito melhor. Eu preciso ficar vigilante para que o serviço seja realmente melhor, para que o povo, principalmente o humilde, não fique preocupado. E nós temos que deixar isso bem claro. Olha, e esse é o primeiro bloco da minha entrevista com o deputado estadual José Bonifácio Mourão, que vive a primeira vez a situação de oposição. Disse muito mais, eu falo daqui a pouquinho no próximo bloco.